natural que os outros dirigentes esperem a posição do presidente. E é bom saber que eles já estão presentes, atuando no auxílio às vítimas. Já mostramos para vocês muitas manifestações nas redes sociais. Olha só, Romário se manifestando também. Que notícia triste esse incêndio no CT da categoria de base do Flamengo. Toda a minha solidariedade às famílias dos jovens e ao Flamengo. Sonhos interrompidos e famílias devastadas. Esse é o ponto, né? São atletas que têm um sonho. Olha aí, ó. Viseu também, mandando força para as famílias dos jovens e dos funcionários que estavam em busca dos seus sonhos. Aí ele fala, foi onde eu morei por muito tempo. Realmente é difícil de acreditar. Muito triste. O Vasco também se manifestando, lamentando profundamente o trágico incêndio no CT do Flamengo. A diretoria administrativa manifesta pesar e solidariedade aos familiares das vítimas. A direção, todos aos atletas. Santos, toda a nossa solidariedade ao Flamengo e às vítimas do grave acidente dessa manhã. Vamos agora à manifestação do Grêmio, dizendo que a sexta-feira amanheceu triste com a notícia da tragédia no Ninho do Urubu, manifestando sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. Chapecoense também fez a sua manifestação. Força Flamengo, estamos muito tristes e abalados com a notícia do incêndio. Externamos nosso desejo de força aos irmãos do Flamengo e todos os familiares, dizendo que pensamentos e corações estão juntos. Ali a camisa do Flamengo e da Chape lado a lado. Agora, o Curitiba também se manifestando, lamentando profundamente o desastre que aconteceu no CT do Ninho do Urubu. Nossos sentimentos para todos os funcionários, atletas e torcedores. Você vê que toda a comunidade do futebol está aí unida, né? A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente a tragédia e se solidariza com os familiares e amigos das vítimas. Hashtag Força Flamengo aí cada vez mais ganhando intensidade nas redes sociais. É claro que a notícia já se espalhou de forma internacional. Muitos dos principais meios, Atlético Paranaense também, olha, tristeza, recebendo a notícia da tragédia. Desejamos forças a todos os amigos. Dorival Júnior, técnico do Flamengo no ano passado. Toda a nossa solidariedade e orações às vítimas desse grave acidente, seus familiares e ao Flamengo. Agora imagens do Globocop para vocês de todo o complexo aí do Ninho do Urubu. É uma área muito grande, né? Muito grande. E que ao longo dos últimos anos vem se estruturando de forma brilhante no que diz respeito à base do futebol e também ao futebol profissional, né? Com condições de oferecer a esses atletas, tanto da base quanto do profissional, a melhor estrutura, todas as possibilidades para que eles se tornem grandes atletas. É verdade, o Flamengo vinha desenvolvendo um trabalho muito bom para ampliar sua capacidade de receber atletas, jovens atletas, de dar uma estrutura melhor para eles. O processo estava em fase final, né, a gente não sabe de quem é a responsabilidade do acontecimento, mas a gente tem que dizer que o Flamengo vinha fazendo um esforço muito grande ao longo de diversos anos para melhorar toda a sua estrutura, não só na parte profissional, mas também na parte das categorias de base. Olha, o secretário estadual de Esportes do Rio de Janeiro, o senhor Felipe Burnier, chegou há pouco ao Ninho do Urubu. A gente ouve agora o secretário, portanto. 3 dias de luto. Embora a cidade já esteja, né? A cidade, lembrando, sofreu muito no meio dessa semana, na noite de quarta-feira, por causa das chuvas, dos ventos fortes, 6 mortos. Até hoje ainda os oficiais, né, as autoridades fazendo rescaldo da chuva. Muitos pontos da cidade ainda afetados de forma intensa por causa das chuvas. E aí a gente amanhece nessa sexta-feira com mais essa tragédia no Rio de Janeiro, agora afetando de forma direta o mundo do esporte também. Eram atletas jovens da categoria de base, que tinham entre 14 e 17 anos, que estavam dormindo dentro do seu alojamento no Ninho do Urubu, quando começou o fogo e atingiu esse alojamento, deixando 10 vítimas fatais, 3 em estado grave nos hospitais. E a gente segue acompanhando, então, para você que não é do Rio, situando um pouquinho, a região, a região oeste, né, a zona oeste aqui da cidade, é onde fica o centro de treinamentos do Flamengo, Ninho do Urubu. Um pouquinho depois do Recreio dos Bandeirantes. Se você que conhece mais ou menos o Rio, você passa pela Barra da Tijuca, chega no Recreio dos Bandeirantes, mais à direita, no fim do Recreio, você já segue em direção
ao Ninho do Urubu, ali a região de Vargem Pequena e Vargem Grande, que é onde fica o centro de treinamentos do Flamengo. Aliás, uma região, né, a Zona Oeste, muito afetada pelas chuvas no meio dessa semana, com o início aí do incêndio no centro de treinamentos do Flamengo. Estava escuro ainda, gente. 5 da manhã. 5 da manhã, quando esse incêndio começou. As testemunhas dizem, né, que viram ali por volta de 5h10 da manhã. Os bombeiros foram acionados às 5h17, imagens então postadas nas redes sociais. Você vê que é um incêndio muito, assim, de grandes proporções, né, Lofredo? Não foi... pode ser visto aí de vários pontos. E se alastrou, pontos, né? Vamos falar o seguinte, a gente está falando... São imagens dos vizinhos, a gente já mostrou na imagem aérea, tem uma vizinhança grande por ali, pessoas que moram naquela região, uma região muito tranquila, né, da cidade, muitas casas com jardins enormes, até muitos sítios ali naquela área também. Lofredo, a gente está falando de uma área de refeitório, de alojamento.